Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas no ar aqui no YouTube da Band News FM Rio. Bianca Teixeira, tudo bem? Tô aqui passada com essa comida colorida, linda. Linda, linda, linda. Gente, cheirosa. E eu tive com a moça no sábado assistindo um show que leva o sobrenome dela. Só que era Fernanda Abreu, né? Cantando com Beto Lee, uma homenagem à Rita Lee. Mas hoje a gente não tem a Fernanda, mas tem muito melhor. Literalmente, saudavelmente melhor, a chefe Lorena Abreu, que cuida especificadamente de comidas saudáveis, fala de uma gastronomia, entre parênteses, sustentável, reaproveitamento, tudo aquilo que a gente pode comer com muito sabor. E a gente não está falando de uma coisa que parece, mas não é, a moqueca da Bela, que é a moqueca de jaca. A dela, gente, você prova o sanduíche com frango, com curry, com iogurte. É maravilhoso. O aroma, se alguém estiver sentindo, por favor. Vamos inventar para fazer Lacerda hoje está aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai encarar tudo isso aqui. Sim. Vai deixar de pensar no churrasco e na feijoada. Isso ficou ontem. Fim Hoje de é segunda ainda, tá? Lorena, que delícia, literalmente saudável, saborosa e sustentável ter você aqui com a gente no Gastronodicas. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês e com todo o público também que está assistindo a gente aqui, né? Um pouco da minha experiência e do que eu faço na gastronomia, né? A experiência que ela proporciona é incrível. Mas mais incrível é que ela não tinha nada a ver com experiência gastronomia. de vida, né? Tipo assim, não é aquela coisa, os chefes, vi minha mãe na Itália, minha nona, né, fazendo desde cedo, tudo era em volta da mesa. É a primeira que não tem nada a ver com nada, gente, nem cré com lé, nada. Não, e a idade em que ela decidiu ter essa, digamos assim, guinada na vida e jogar tudo pro alto também chama Sei a lá, atenção. a pessoa faz publicidade, resolveu fazer jornalismo ou vice-versa, né? Qualquer coisa parecida, fazer redes sociais. Mas ela vai contar pra gente, realmente a história dela não tem nada a ver com a gastronomia. E hoje, é claro, é a sua grande história de vida, a gastronomia. É verdade. Conta pra gente. Eu fico até um pouco me sentindo excluída, né? Porque foi o que você falou, todos os chefes têm uma história, eu fico. Então, a minha é um pouco diferente. Mas talvez seja esse diferente que nos inspira. que talvez tenha aberto novos caminhos para mim, né? Então, como a gente estava conversando nos bastidores, eu comecei a faculdade muito cedo e eu fiz publicidade porque meu pai, minha irmã é jornalista, então eu não me via fazendo outra coisa. Sim. Eu amo, não deixo de gostar nessa parte de mídias e tudo. Me meto para fazer as minhas coisas, mas não como uma profissão. E aí, quando eu cheguei no meio do caminho, eu entendi que, cara, não estou muito feliz aqui nessa situação. Já tava ali na reta final da faculdade, resolvi dar um basta e esperei um pouco e comecei a conversar com Deus. Deus, eu quero fazer alguma coisa, né? Tipo, não é só isso a vida, sabe? E eu fiquei um período... Você queria ser feliz com o que Queria você ser feliz, queria ser optou em feliz. fazer na sua vida profissional. Estava Queria ser aguardando feliz. o sinal para ver o que seria. Queria ser feliz. E aí, vocês estavam falando nessa questão que hoje, para mim, faz muito sentido o que é ser feliz. Depois de, sei lá, mais de 10 anos de carreira. Eu queria realmente me sentir que eu estava no caminho certo, que aquilo que eu estava fazendo teria um propósito. Acho que se a gente não está com um propósito, acho que nada faz sentido. E eu comecei, Deus, me ajuda, me dá um direcionamento. E aí, essa minha amiga foi lá em casa e ela falou, Lorena, estava me incomodando muito, queria vir aqui te contar que eu tive um sonho com você. E esse sonho, as pessoas vinham na sua casa com utensílio de cozinha. E você ficava muito feliz, muito feliz. E eu... me conta mais. E ela falou, você está procurando alguma coisa na sua área profissional, mudar de carreira? Então, essa frase que foi uma chave muito importante para eu entender que era uma resposta que eu estava procurando, porque tipo, não fazia sentido nenhum. Eu não compartilhei... Te provocou esse questionamento, Exato, né? eu não compartilhei com os meus pais nem com ninguém, era uma coisa minha, íntima. Eu falei, tô realmente querendo mudar de área. E ela falou, então, eu vim te dizer que Deus pediu para eu vir aqui falar para você que é esse caminho que você tem que seguir. Claro. Mas eu pensei, gente, mas eu não sei fazer nada direito na cozinha. Eu me virava normal, né? Já tinha morado sozinha, então eu fazia o básico do básico. Tanto que hoje, quando os meus amigos me veem, eles falam, cara, não parece a Lorena. Outra pessoa. Eu preciso comer essa comida, não é possível, não tem nada a ver com aquela Lorena que eu conheci.
E, enfim, na época eu não estava trabalhando. Aí eu conversei com os meus pais. Eu tinha um relacionamento naquela época. E aí meus pais falaram, cara, não faz isso. Você não vai ter futuro. Você vai ficar com a barriga no fogão. Você vai ficar ali, você não vai crescer. Faz administração. Gente, nada a ver. Deus me livre de conta. Olha, eu tô fugindo de conta. E aí eu fui, assim, que até um pouco ousada. Meio que eu me impus. Eu falei, olha, é isso que eu vou fazer. Se Deus me direcionou, ele vai ter que dar um jeito. Agora é com ele. Vou fazer a minha parte, ele que se vire, porque eu vou pagar a primeira mensalidade no cartão da minha mãe. Você que ela saiba ou ela sabendo? Não, ela soube porque ela falou, você vai dar seu jeito pra pagar. Eu falei, vou, como eu não sei. Aí amanhã esse é outro problema. E aí, enfim, eu fui, na época eu morava em Campo Grande ainda. E eu morava em Campo Grande, estudei no Senac de Campo Grande. E logo depois eu comecei a trabalhar como secretária na Barra. Então eu fazia o trajeto Barra, Campo Grande sempre. E meu chefe sabia que eu trabalhava com gastronomia, me liberava mais cedo. E como eu era a única da minha sala que eu não era da área de gastronomia... Sim. Eu era, assim, a que menos sabia, a pior aluna, assim. E você tomou essa decisão de se inscrever no Senac, foi lá, encarou? Foi. Eu cotei alguns preços na época que eu podia pagar. E não tinha, na época, ali na região de Campo Grande, os melhores professores. Mas eu falei, cara, é o que eu vou fazer. Vou fazer o que está dentro do meu alcance. E eu fui estudando por fora. Então, eu fui comprando livros por fora. Eu ia atrás dos meus professores. E era quem menos sabia, né? E era que menos sabia. E eu nunca vou me esquecer, no segundo dia, meu coordenador colocou um monte de especiarias, ervas, alho poró, um monte de coisa na mesa e pediu pra gente falar nos nomes. Então tinha coisa que eu nunca tinha visto, gente. Campo Grande nem tem alho poró. Tipo, não sabe Não distinguir tinha. cheiro verde de Não salsinha. conseguia distinguir, então aí ele pegou, eu nunca mais me esqueci, ele falou, o que tem raiz é coentro. Eu, muito bem, já pronto. guardei aquilo, podia não saber. Então pra mim era muito novo, eu não sabia nada. E aí eu falei, cara, eu tenho que estudar muito, porque todo mundo já tirava de letra, os pesos e tudo, e eu não sabia nada. Eu fui me dedicando na faculdade, eu fui tendo boas pontuações, e durante esse período eu achava que eu ia fazer confeitaria, né? Porque, tudo bem, faço uns bolos, um brigadeiro, e aí vendo e tudo certo. Só que quando eu fui fazer aula de confeitaria, eu fiquei completamente frustrada, porque era muito exato. Tinha que pesar tudo. Muito técnico. É muito técnico. E aquilo começou a me dar uma aflição. E aí eu fui fazer um creme de confeiteiro e empelotou. Aí a minha professora falou assim, você aumentou o fogo? Aí eu, digamos que um pouco, tava demorando muito. Aí, Tava com você pressa. joga fora e faz de novo. Aí eu, mas eu não vou jogar fora, não. Dá um jeito. Não vou. E então eu entendi que aquilo não era pra mim. Eu tinha que ser uma coisa que eu pudesse criar mais fluida. E já era um caminho. E aí minha amiga falou, Lorena, eu tô fazendo um trabalho de emagrecimento, você não quer me ajudar com as receitas? Eu, vambora, né? Eu te ajudo. E aí eu pegava a dieta da nutricionista dela e o que eu aprendi na faculdade? Aí eu tentava fazer aquilo ser saudável. A maioria das vezes eu errava muito porque não sabia cozinhar, já queria fazer uma coisa nova, que era saudável. Sim. Na faculdade a gente não tinha aula de saudabilidade. Meus professores também não se falava daquilo, mas eu fui persistente. Então, eu sempre falo, Lorena, você queria ser saudável? Não, eu fui justamente pelo simples fato de querer ser competitiva comigo. Então, eu vou fazer isso aqui ser saudável. Eu vou fazer mais parecido com isso aqui. Então, esse era o meu desafio e minha motivação, entendeu? Uhum. Aí eu chegava na faculdade e falava, como é que faz? Lorena, não sei, infelizmente. Então, eu tive que buscar informações. E desenvolver suas receitas autorais. Eu tive que ir na internet errando e acertando até encontrar meu caminho. E quando você tomou a decisão da comida sustentável, ou melhor, de reaproveitamento, que a gente deixa bastante coisa. Muita coisa. Tava falando para ela quando a gente compra aquele frango, sabe? Frango pronto. Sim. Quantos dias fica com a gente? Faz omelete, faz sanduíche, faz isso, faz aquilo. E a Lorena vai e transforma aquele frango nisso aqui que é fantástico. Maravilha. O frango que, é claro, ela fez em casa, mas sobrou, ela desfiou, colocou curry, né? Iogurte. Amêndoas para dar uma crocância. Olha que espetáculo isso. Lindo, lindo. Lindo. Você não vai provar hoje isso? Com certeza. Por favor. Esse aí eu já experimentei nos bastidores. Já mostramos ninguém, ele? Não. Ó, calma aí. Aqui, ó. São ingredientes que geralmente a gente tem em casa, dá pra... Chegando. Dá o zoom. Aí, olha isso. Olha que coisa linda. Olha isso. Enquadramento, o meu olhar pra ele.
Você vai cair de tanto que você tá olhando. Você tá gorando meu Ah, sanduíche maravilhoso. Ó, vem aqui, ó. Vou eliminar o peso pra você. Ficou mais leve. E essa questão que eu acho que, não só aqui, acho que no mundo, né? Quanta comida a gente joga fora, né, Lacerda? Quanta coisa, aquela comida que fica no prato, que você joga fora, o sanduíche que você não come até o fim, o legume que sobrou, você fala que eu vou fazer com isso. E isso é muito bacana, porque quando você se formou, você foi trabalhar finalmente na sua área, e no Senac mesmo você passou a desenvolver, começou a dar aula. Quais foram as suas primeiras experiências dando aula? Na verdade, eu sempre falo, pedir perdão para as minhas primeiras alunas, né? Porque a gente precisa de oportunidade para ensinar. Então, até pegar meu jeito, eu demorei um pouquinho. Mas eu entrei justamente dando aula para funcionária do lar, para pessoas que queriam realmente comer saudável, novos ingredientes. Ah, comi uma salada incrível no celeiro, mas a minha funcionária não sabe reproduzir, eu não sei ensinar. Como é que a gente compra, faz uma compra assertiva no mercado? Ela faz e sobra, a gente não sabe reaproveitar, vai para o lixo. Então, eu comecei a identificar essas coisas e incluía no treinamento. Então, no treinamento, eu ensinava aquilo que o cliente pedia e eu comecei a olhar a geladeira, vamos criar, fazer aulas de criação, para que ela pudesse olhar o alimento de várias formas. E aí eu pegava um alimento e transformava, olha, esse aqui que sobrou de ontem, vamos fazer uma receita extra? Olha o que você tem. E aquilo ia abrindo a cabeça do aluno, né, da cozinheira caseira, do lar ali, para que ela não deixasse desperdiçar. Então eu falava, não é porque a gente pode ter em casa, compra, que a gente vai jogar fora. Sim. Entender todos esses processos. E é uma cultura, né? Acho que a gente também não foi criado para olhar o alimento e reaproveitar muitas vezes, salvo as exceções. Mas eu não fui muito criada. mais fácil, né, o alimento. Pega, joga fora, estragou. No embora. arroz de hoje, só como feijão fresquinho, joga fora, não sei o quê. A gente não foi criado dessa forma, pelo menos eu falo né, na minha cultura, não foi criada assim. Então, começar a olhar com os outros olhos, eu acho que é um trabalho, e mostrar para as pessoas é um trabalho muito importante, porque... Dá uns exemplos de reaproveitamento, assim, essas geladeiras que você olha, que a gente possa, né, já pontinha de legumes, que eu vejo, ou compra muitas, sobra aquele monte de metadinha. Eu sou a rainha de tudo assado, então eu pego essas pontinhas, eu faço uma bela travessa de legumes assados, e cada ingrediente ali eu coloco um tempero diferente. A gente otimiza o tempo no forno, dá textura, dá uma cor legal, você coloca menos gordura, você potencializa o sabor dele assando. Então, eu mostro um pouco dessas coisas, sabe? De usar os mesmos ingredientes, mas dar estímulos diferentes. Então, por exemplo, aqui eu coloquei curry, coloquei amêndoa, um frango. Tá, um frango, um iogurte, que você come às vezes com granola, mas a gente pode juntar e trazer uma coisa diferente, entendeu? Nesse caso aqui, uma curiosidade minha mesmo, dicas para fazer em casa. O iogurte natural. Qual a temperatura? Tirou da geladeira mesmo, mistura com frango ou ferve o iogurte? Faz o quê? Não, se você ferver, ele vai talhar. Então, por exemplo, se eu for fazer um prato mais indiano que leva iogurte, eu faço ele todo, desligo e misturo iogurte no final. Se você ferver, porque não é igual creme de leite, se você ferver, ele talha. Pega o frango quente e joga o iogurte com tudo desligado. Se for na panela, se for um prato como se fosse um estrogonofe, sim. Agora, para fazer uma pastinha, melhor ainda se for frio. É melhor. Agora, uma dica, se ele for um iogurte mais líquido, eu sempre deixo ele, eu tiro o soro, né? Sim, sim. Aí coloco o coador de café e deixo ele um pouquinho, ele fica mais consistente. Dá para dar um truque. Dá para dar um truque. Deu um truque também, que ele tem uma picância maravilhosa. Tá parecendo que eu tô comendo um prato Thai. Eu gosto de fazer esses Essa estímulos. picância é o que você colocou nesse sanduíche? Eu coloquei curry e um pouquinho de pimenta também, a mais para dar um pulo do gato. para dar um tchan a mais. Mentinha tem seu valor. E você vê esses grupos que ela dava de funcionários lá, às vezes você fala, porque eu não sei, não tenho estudo, não vou aprender. Ela falou quantas pessoas desses grupos que ela formou, que ela deu o certificado, tinham pessoas que, né, total falta de condição, não sabiam nem ler e escrever direito, Lacerda. Olha que cravo. Eram de lá exímias cozinheiras, né? Com certificado, né? Imagina, né? Não, e eu comecei a perceber, porque eu lembro também de uma situação que, no certificado, eu escrevo o curso e assino. E aí, teve... A primeira, eu não sabia lidar, mas depois eu entendi como me comportar naquela situação. A aluna falou assim pra mim, eu tô um pouco nervosa, eu posso assinar depois? Tadinha. E aí, na hora, não tive essa percepção que ela não sabia. Ela não sabia.
E aí ela ficou, eu tô nervosa. Não, a gente vai fazer uma foto, assina. Aí eu falei, bom, aí depois que eu tirei a foto, eu falei, faz o seguinte, faz como você preferir. Depois você assina e me manda uma foto, ou faz o que você achar melhor. E aí depois eu tive outras situações como essa, que eu soube lidar melhor, mas era muito, assim, inacessível para mim isso, Sim, sabe? sim. Eu nunca tinha lidado com uma situação dessa. E foi onde eu entendi, eu falei, cara, isso que eu faço, eu preciso ver valor em mim, porque eu ouvi de muitos chefes, muitas pessoas renomadas e famosas que, para mim, mas você dá lá para empregada doméstica, você dá lá para cozinheira do lar. Isso é fácil, você não é uma profissional, você não é chefe. E eu me sentia diminuída por isso. Porque na minha cabeça, quando você faz gastronomia, você quer estar num restaurante, você quer batalhar para colocar seu restaurante estrela Michelin, os melhores do Brasil. E eu me sentia, às vezes, fora da casinha por não desejar isso. E, ao mesmo tempo, eu me sentia, será que realmente eu não sou boa no que eu estou fazendo? E quando eu comecei, isso demorou muito tempo, quando eu comecei a olhar meu trabalho e olhar de outras pessoas, eu falei, mas eu faço isso na minha aula. Tá no restaurante dessa pessoa? Então, não é ruim, só tô com visões diferentes. Sim. Mas muito tempo eu me permiti me sentir dessa forma, porque eu dava lá para funcionária do lar. Só que quando eu entendi que eu estava mudando a vida dessas pessoas, Transformando mesmo, é verdade. para mim aquilo faz mais Virando sentido. a chave da vida delas, né? Não, é espetacular se pensar nesse sentido, né? Assim, a pessoa não tem nem o primeiro diploma, digamos assim, que toda criança deve ter, que é o da alfabetização. Que é o primeiro que você Verdade. vai passando de etapas que uma Imagina etapa, uma digamos, mulher tem de que ser 60 natural. anos, 60 e poucos anos, ela falou, eu nunca tive um certificado. Então, isso para mim era muito comovente, que eu falei, gente, mas não tem nem valor, assim, né? É um valor sentimental. E para ela aquilo tinha muito valor. Ela falou, eu agora já tenho um check aqui, porque eu tenho um certificado. Eu fiquei assim, falei, Deus, obrigada, porque eu posso ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa, através da gastronomia. Não, e eu acho que você também veio num caminho muito diferente, trilhado, do que os chefes trilham, né? Você não almejou ter um restaurante, você não almejou ter um delivery que fosse. Você quis criar a sua forma, o seu modelo de trabalho, que você pudesse aplicar essa comida saudável. E aí você começou a prestar consultoria, foi isso? Foi. Eu comecei, como o mercado começou a fazer esse movimento de querer incluir opções sem glúten, saudáveis, de uma forma geral. E até então eu era a única chefe que não era restrita, que eu conseguia trabalhar com proteína animal e comida sem carne. Eu comecei a dar consultoria para muitos estabelecimentos que tinham esse foco. Não, meu restaurante é normal, mas eu quero ter aí umas 5 opções. E eu comecei a trabalhar dessa forma. E aí eu também comecei a expandir. Atuei em São Paulo também com médicos de lá. E aí comecei a palestrar em congressos de nutrição, porque nutricionista hoje sabe até cozinhar, mas naquela época eles só sabiam prescrever. Exatamente. Então eu comecei a duplar muito com os nutricionistas e dar alternativas que fossem práticas, porque viemos e convenhamos, né? Senão fica um papel colado ali na geladeira, só pra gente olhar. E o que eu vou fazer disso? Como é que eu vou criar em cima disso? A melhor coisa é quando tem soluções práticas. Então, a gente precisa pegar o papel e transformar em algo que a gente vai comer. Então, a ideia era sempre sair da casinha ali, cada cliente um cliente. Olha, eu como isso, mas gosto daquilo, não posso... Então, como é que junta tudo isso? O que você pode, com o que você gosta, com o que você deve, né? Então, era um desafio. E aí que eu comecei a criar muita receita, porque cada um tinha uma personalidade, um jeito. E aí eu comecei a aprender meio que assim, né? Autodidata. Eu falo que fui autodidata e hoje eu consigo, por mais que seja muito tempo de carreira, hoje eu consigo ter orgulho, tá? Foi um exercício interno de ter orgulho daquilo que eu faço, porque eu comecei a ver os frutos. E você também virou uma personal chef Sim. de comida saudável. Sim. Porque agora a gente tem personal Sim. style, personal coach. Exatamente. Ela Tem um pouco de tudo. Virou personal de artistas, inclusive, né? Você começou de celebridades, digamos assim. Você trabalha com a Anitta até hoje, né? Trabalho. Aí a gente tenta encaixar a agenda, mas Imagina que ela viajar com a Anitta, ela fazia a turnê da Anitta. Né? Levar... Deve ser eu fui mole, agora, mole, né? agora não, vai fazer um ano, que foi a última que eu consegui encaixar na agenda, que eu fiquei 10 dias com ela no Japão, ela foi sair de Meu férias. Deus, olha isso. Jesus, E ela foi a fazer Anitta, não é à encaixar. toa que você tem esse corpo maravilhoso. Não, e ela Jesus. encaixou a agenda
E também vai encaixar agora o cardápio com a comida japonesa, Não, né? não fala não. Que isso Porque foi lá, mu- imagina É os do outro ingredientes lado, do diferente. outro lado do mundo. Foi muito... Você leva as coisas quando muito. viaja pra... A gente tem uma mala que a gente teve que criar pra rotina, agenda. Então, quando eu entrei lá, eu entrei pra ficar 2 meses, porque ela ia fazer a abertura das Olimpíadas. Eu, tá bom, vamos fazer esse trabalho. Não existia isso na equipe, então foi desafiador, porque eu era mal vista, assim, você deixa ela com fome, ela fica irritada, tem que deixar ela Ainda mais feliz. eles que viajam muito, terminam show tarde, vão comer sanduíche. Quer comer qualquer coisa. Aí ela tinha que ser regrada, e eu não podia liberar. Era chata da história. Eu era chata da história, mas aí depois eu fui cozinhando pra eles, pra conquistar um pouco também e ficar todo mundo em paz. E aí nisso eu criei uma mala de trabalho, então era cooktop, mini liquidificador, mini tudo que você imagina. Uma cozinha Portátil. Cozinha portátil. E todos os perrengues que você possa imaginar de cozinhar em hotel, em tudo, Tomada em camarim, diferente. estourar, de queimar produto, de Sem queimar... contar naqueles hotéis maravilhosos e Lorena saca da mala, Não tudo fala, dela. não. E eu falava, gente, a pessoa vai achar que eu sou louca, eu tô cozinhando num hotel chique desse. Mas eu já queimei o utensílio, já queimei tudo que você imagina. E aí eu fui criando essa estrutura. O que eu posso levar que não vai se perder na mala? Como que é o lugar que eu vou? Então, se é o lugar que não tem praia, eu preciso fazer, então, carne vermelha primeiro. Eu tinha que ter toda uma logística e entender. Olha, se ela vai comer no E avião... levava os insumos também. A maioria que eu fazia esse cálculo. Qual é o cronograma? 2 dias de estrada, então eu levava para um dia inteiro. O que come frio, o que come quente, tudo isso. Para ela comer no jato, essas coisas, o que vai comer no camarim. E o resto já tinha que estar me virando. Então, eu entreguei a comida. Pensa, todo mundo lá trabalhando. Você já pensando no outro. Eu já estava de novo indo no mercado para fazer reposição, Caramba. para cozinhar. Imagina fazer reposição de ingredientes no Japão. Japão. Entrar. Não, gente, não. Não dá. Aí As Google comidas todas malucas. Tradutor para colocar, porque assim, não dava para entender nada. Mas, graças a Deus, a comida de lá era muito saborosa. Eu tive problema, foi no México, uma temporada que a gente ficou 2 meses lá. A comida natural não era gostosa. Então, assim, o peixe não era gostoso, o insumo, me perdoa os mexicanos, mas não era bom. O insumo. Então, eu tive dificuldade de trabalhar. Ela reclamava. Ah, mas não tá gostoso. Eu falei, cara, mas o insumo daqui não é. Eu tentava trabalhar da melhor forma possível, mas eram ingredientes difíceis de serem trabalhados, por mais simples que eles fossem. Sim. Então, eu tinha que dar meu jeito e me virar, Se entendeu? virar, meu amor. As Olimpíadas, se Ela virar falava, nos não 30. aceito, não. Então, assim, eu levava 3 tipos de comida, tá? Porque se aquela não tivesse boa, tinha outra alternativa. Você tinha o B e o C, o plano B e o C. Claro, porque eu aprendi. Aprendi no na marra. perrengue, na marra. Então, eu falava, isso aqui é meu principal. Vou deixar os outros guardados. Se não der certo, eu vou Não, mostrar sem o contar outro. que tem uma engenharia que você porcionar, tudo. você entender a gramatura. Colorido, Quanta- gramatura, tudo. Quantos gramas eu vou levar para fazer isso? Lanche, esse almoço, esse jantar. E a quantidade de pessoas, né? Que acabou de ser... Era pra Anitta, mas você fazia também E o pro povo staff, do né? lado, assim, não. Aí eu fazia escondido, que eu falava assim, deixa lá aí que eu vou dar pra vocês aqui também. Porque eles ficavam o dia inteiro ali, Claro. né? E eu ficava, pô, gente, não custa eu ajudar. Então, se não levava, quer que eu compre alguma coisa pra você? Escolhe lá. E como a gastronomia traz possibilidades, né? Você viu que a gastronomia, essa profissão, né? Como surgiu na moda, o personal stylist de anos para cá, sei lá, de 2 décadas, agora veio o personal chef de um tempo para cá. Vocês já também. pensaram, por exemplo, algum chefe que veio aqui, não sei, a gente não entra na faculdade falando, eu vou ser personal chef e vou viajar um monte. Não. Não. A gente, não O cara existe pensa, Abrir um vou trabalhar em restaurante. restaurante, vou ter não o meu um dia. existe, É exato, não isso. existe. Aconteceu e pensa, lá atrás meu pai falando, você vai ficar com o umbigo no fogão. E hoje eu já viajei para mais de 10 países por causa Sem do meu ficar, trabalho. às vezes, com o umbigo no fogão. Por causa do meu trabalho. Então, a minha profissão hoje, eu falo, eu me sinto privilegiada, porque eu viajei muito a trabalho. Eu conheci vários lugares que eu nunca imaginei conhecer. Conheci pessoas, eu tive em lugares, então assim... E a gastronomia cultural, você conheceu culturas diferentes, culinárias diferentes. Exato. Eu tô né? dentro de uma equipe onde cada um tem uma profissão. Tem um maquiador, tem aquilo, e eu sou a chefe. E eu tô num lugar que ninguém entraria. Então eu olho e falo, cara, olha onde a minha profissão me colocou. Tão fora da casinha, não tô num restaurante, eu tô dentro de um estúdio vendo outras pessoas. Pensou totalmente fora. Totalmente fora. E assim, eu fazendo a minha comida ali, de uma coisa simples, onde as pessoas falavam, mas isso aí é fácil. Eu falo, não, faz... Eu indiquei uma amiga minha, né? Ela ficou 20 dias com ela em Madrid agora, né? Viajando. Ela falou assim, depois de 20 dias, amiga, mas é difícil fazer saudável, né?
os mesmos ingredientes, toda hora ser variado. Aí eu, O segredo Tá do pensando tempero, das ervas. Ela me dá umas receitas, eu falei, cara, é desafiador, porque chega uma hora que se você não buscar informação, imagina você trabalhar, sei lá, 50 ingredientes sempre. Uma coisa que eu gosto, Lacerda, é ir na feira. Aham. Aquelas feiras que o cara tá Sim. com aquela banca lotada de temperos. E tem aquele que fala assim, não, mas eu vou criar um especial. Junta a pimenta, a páprica e faz uma misturada danada. Eu sou a rainha do tempero, se é assim em casa. Eu gosto também de misturar. Isso faz diferença, Eu isso não gosto. engorda. Você muda, eu falo que, eu não sei nem se alguém já falou desse jeito, mas eu falo que você muda o estímulo do sabor. Então, por exemplo, você vai comer o frango com iogurte, eu coloquei um curry, podia ser um tikka masala, que é outra especiaria. Você, além de mudar o estímulo, você dá uma referência de gastronomia diferente. Então, eu faço saudável, mas eu estudo gastronomia mundial, porque eu preciso saber o que eu vou combinar. Eu preciso dar uma identidade para aquilo. Qual é a referência que eu quero dar? Então, eu até brinco, você quer ser saudável? Cara, tem um mundo de especiarias, porque você pode comprar a mesma coisa, mas temperando diferente, você não vai enjoar. Mas uma coisa é certa, você pode dizer que você nunca cozinhou, mas eu acho que tudo a gente tem que ter aptidão e interesse para fazer dar certo. Até então você nunca teve interesse, mas você de repente sempre teve aptidão e nunca exercitou, nunca, Pode né? ser. Porque ninguém também aprende a cozinhar da noite pro dia. É. Jeito para aquilo você já tem. Eu acho que eu não tive esse despertar, porque lá em casa não tinha muito isso na minha mãe, nos meus avós de cozinhar muito. Eles faziam básico, carne moída, purê, arroz, feijão, não tinha isso. E eu lembro, Bibi, meus avós eram hipertensos e... Ai, tá guardado ali o garfinho. É, porque eu quero mostrar um negócio aqui que ela trouxe, gente. Quer que eu né? A pegue, gente levante vai- ali e pegue o garfinho? Podemos deixar. Vai. Um segundo. Vai Uma buscar, pausa. porque ó, uma pause aqui. Voltamos. Voltamos, que eu precisava de um garfo urgente, que gente olhar isso tudo sem poder comer. Lacerda, inclusive, isso é caso de demissão. Ele podia me botar no olho da rua. Mas tudo bem. Lacerda, olha isso, que linda. É simples, mas eu falo que é a melhor Lorena, combinação do fala. planeta. Isso aí é o básico que dá certo. Que é, gente, pode ser qualquer queijo, porque bolinha combinou ali com tomatinho, mas pode ser qualquer queijo. Queijo com tomate e manjericão é a melhor coisa da vida. Eu amo. Só faltou a massa da pizza. De Isso aí você pode fazer várias releituras diferentes, né? Um drink, com tudo. Você vai aqui, ó, verão então, em Maravilhoso. casa, com os amigos, aqui, azeitinho, muito azeitinho, que eu sou a louca do azeite. Tá regado no azeite aqui. Meu medo é fazer besteira aqui agora. Lacerda, deixa eu tirar o garfo, que tudo é possível com você. Ó o azeite aqui embaixo. Tá regado no azeite. E o manjericão não pode faltar, claro, Não, né? dá aquela refrescância, o toquezinho. Lacerda, eu vou deixar você provar, vai. São dois desastrados aqui, tá? Ai, Lorena? meu Deus, Por então isso que somos três. A gente passa um pro outro assim, tremendo. A ó. minha mãe fala assim, minha filha, como é que você cozinha? Que você é toda estabanada. Aí eu falo, dei uma melhorada. Lorena, agora você vê todas as decisões que você tomaram, que eram totalmente... A gente adora trazer coisas improváveis para o programa, que eram totalmente improváveis e se tornaram, né, um sucesso. Mexi aqui agora num manjericão que tava afundado aqui. olha isso. Olha o cheiro como é que subiu. Meu Deus do céu. Vou levar o manjericão no saquinho para casa. O que você acha que não teria dado certo? É claro, se você não tivesse jeito para coisa, né? Porque matemática não precisa. Eu acho que é uma forma até de me embasar, porque tem gente que fala, mas eu não sei cozinhar. Eu falo, amor, mas eu também não sabia. Então, se eu conseguir, eu dou aula, hoje você vai conseguir. Então, eu acho até que foi legal essa história de eu não saber, porque eu sou uma prova viva De que é possível. de que é possível. Eu falo, eu não sabia, saí de uma pessoa que não sabia diferenciar o coentro da salsia. Eu não sabia que nunca tinha visto orégano fresco, nada disso. Hoje eu dou aula de gastronomia. Então, falei, se eu conseguir, você vai conseguir também. Então, eu já acho que até me deu um pouco mais de... E de 3 anos pra cá, Lacerda, ela foi chamada, ela foi a primeira mulher expert do Zona Sul, time de experts que tem. Há 3 anos você foi convidada pelo supermercado para poder cuidar dessa parte saudável. Isso. Digamos assim, é isso? Isso. Era já um viés, né, que a rede já estava olhando com outros olhos, mas não sabia como conduzir. E hoje eu trabalho com todas as categorias. A gente está fazendo o desenvolvimento de uma categoria de saudáveis que a gente não tem. Sem Lacerda. Maravilhoso.
Essa mussarelinha é muito boa, né? Muito. Bem delicada. Então, não tem esse... Você vai chegar num Zona Sul, por exemplo, e não tinha identificado. Isso aqui é saudável. Estava tudo misturado com os ingredientes tradicionais, normais. E eu entrei justamente para fazer essa curadoria de produtos, né, trazer tendências, explicar para os E compradores. no movimento que só acelera, né? Todo mundo quer comer melhor. Exato. Então, mostrar para eles esse novo caminhar que o mercado, o varejo está entrando. Os produtos começaram a ficar mais desafiadores porque eles começaram a se tornar híbridos, eles são uma coisa só. Então, o mesmo produto, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, proteico, low carb, eles ficavam... Mas, gente, como é que eu vou avaliar? Qual é o propósito dele? Então, eu É legal, é ajudando moral isso. ou engorda, né? Roberto Carlos. Chegar tá no comprar direito, né? Ele fala, afinal, é o que esse produto? Então, eu faço essa parte, né, com todos os experts, eu trabalho em parceria com eles, com os compradores. E na categoria do hortifruti, da HTF, eu dou treinamento para os consultores, onde, por exemplo, nesse aqui, eu tentei botar um pouco do que eu faço lá. Então, eu misturo. Não é nada restrito. Então, Lorena, você trabalha com vegano? Não. Então, tem frango, tem vegetariano, tem ali low carb. Então, eu falo isso nos treinamentos. A gente precisa abraçar todo tipo de pessoa. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E nessa categoria, eu vou ensino. Então, por exemplo, essa semana a gente trabalhou a endívia. Eles não sabiam trabalhar endívia, era um produto que ficava lá. Se lembra? E a gente come canapézinho, gengibre nos coquetéis. E é lindo. E é lindo. E aí você pode botar o que você quiser praticamente ali em cima. Então, eu fui lá, dei um treinamento para eles, ensinei. Falei, pode fazer com salmão, camarão. Aí eu vou querer também esse. Por favor, servir a chefe, dá licença. Obrigada. Eu que fiz, tá, chefe? Tenho certeza que tá uma delícia. Viu que bárbaro isso aqui, gente? Coloca um zoom aqui, porque vale muito a pena. Olha isso. Bom, né? Dá pra ver, Lacerda? Olha isso. Aí. Olha, isso tá especial. Maravilhoso. Gente. Maravilhoso. Então, por exemplo, uma opção para quem não come carne e não quer comer pão. E a gente não, isso aqui a gente via muito, me lembro os coquetéis da Zazá Pierec. Fazia muita coisa saudável. E na época, isso era uns 10 anos atrás, isso aqui a gente olhava cruzes. Eu nem ver. Vou comer que passa batido. Eu quero o quibezinho. Mas você olhar e fala assim, não, Jesus, hoje eu olho e falo, eu olho para isso de verdade, que você vai Com mudando outros os olhos. hábitos. É cultural também, né? Ao longo da vida, acho que o mundo está mudando, é um movimento, de fato. Eu te confesso que o vegano eu jamais seria, porque eu gosto de ser eclética nos sabores. Eu também. E a gente sempre fala que isso não é um processo de exclusão, é um processo de inclusão. Então, você acha que eu vou deixar de comer a minha picanha? Jamais. Minha carne de porco? Jamais. Mas vou comer a picanha, sim, com a endívia, com tomate, com a mussarela, numa bela salada. O sanduíche não precisa ser só de presunto, queijo, mortadela. Exato. Pode ser uma variedade. Olha que incrível isso. Não sei vocês, mas vocês começaram a comer coisas diferentes que vocês não comiam, Sim. mas depois que começaram a olhar para ser saudável, incluir mais coisas no cardápio de vocês? A gama é muito maior. No passado, aquilo que a gente estava falando bem no início, né? Você fazia uma dieta, era algo muito mais restritivo, era mais cortar alguma coisa do que qualquer outra. Gelatina diet. Pior que eu adoro. Mas Não, eu não como, eu comia muito. Eu Eu adoro Mas isso gelatina. não vinha na descrição, sobremesa de gelatina diet? vinha. gelatina diet... Só que a gente sabe que é aquela cor. Sim, né? sim. A gente consegue fazer, eu adoro gelatina. Eu Consegue amo, fazer de mas outra eu não- forma é, hoje em dia. Tem outras alternativas que a gente Isso eu consegue preciso fazer. aprender urgente. Existem mas outras aí- alternativas. Mas, Mandar um zap pra Lorena para acabar curioso- o programa. mas o Vamos. curioso, tipo assim, a gelatina diet, por mais... Agora foi. Por mais que ela tenha ainda algumas restrições, eu hoje não consigo mais comer a gelatina comum. Acho doce demais. Chá, por exemplo, tem agora chá gelado, né? Sachêzinho de chá gelado. Eu parei de beber café com açúcar, com sucralose, qualquer outra coisa. Tomo puro. Salma já foi Eu corrompida, também então. parei de, Aí. de comer açúcar no café, até Aí. adoçante no café puro. O meu é puro também. Aí quando eu fui fazer esse chazinho gelado que tá vendendo agora, eu falei assim, tem um gosto de adoçante. Quando eu fui ver lá, estévia. Aham. Seu Você paladar fica já mudou. sensível, isso. É incrível, é incrível. E eu achava, quando as pessoas... você toma café? Aí a pessoa falava assim, sem nada. Aí gente, essa pessoa não é boa, não. Ela não tá bem, não. Eu não consigo. Tá bem, não.
E discriminava, né? Hoje, eu me sinto na situação que quando a pessoa me falava, hoje não, sem nada. Mas eu tenho um prazer em falar sem nada. Primeiro, eu sinto o gosto do café. Aprendi a distinguir os tipos de café, claro, porque tanto o adoçante como o açúcar, ele disfarça o sabor do café. E hoje, quando eu como um doce, festa de aniversário, não tem como, né? Ai, prova, o bolo de aniversário. Aí você vai lá, pega uma pontinha. Doce. Doce. Demais. Te dá até um negócio, na hora não quero. Assim. Ou então, eu lembro que quando eu comecei a fazer essa transição, muito chocolate meio amargo, 70. Eu gosto de chocolate, um ou outro e tal, normal. Mas eu lembro que tinha uma barrinha, eu acho que era crunch, não sei, desse tamanho. Eu lembro que eu amava aquilo ali, comia com prazer. Eu falei, cara, tô com uma vontade de comer. Eu peguei, quando eu comi, falei, não é mesmo mais a mesma coisa, Não mudou. Eu falei, mas a minha cabeça estava com gordura aquela memória hidrogenada afetiva, pura. mas o meu paladar já não estava batendo mais. Biscoito recheado é assim. Nossa, Aí eu fiquei, gente- traquina, esses biscoitos. Eu comecei a fazer essa transição e depois eu comecei a sentir, falei, cara, seu paladar fica mais limpo, né? Você sente o Sim. stevia, você sente, falei, tem alguma coisa diferente aqui nesse produto. Mas a gente acaba ficando, não tem jeito. Eu não sou da comida naturista, né? Porque tem chefes que seguem muito essa linha. O peixe com gosto de peixe, a carne com gosto de carne. Mas, de fato, envelopando o naturista de outra forma, quando você toma um café sem nada, você sente o real sabor. Exatamente. Né? Quando a gente fala, sei lá, picanha, você não bota, às vezes, tempero nenhum, mas só coloca lá na Só no chapa. sal Só no grosso. sal grosso, lindo. Quando você bota outros temperos, já muda. Né? O frango você pode botar um curry, fica diferente a coloração, já te dá, né? A comida é bonita. Mas eu acho que mais do que tudo, hoje você observa a comida bonita, saudável e saborosa. Mais uma E coisa. saudável e saborosa caminham juntos. E ela precisa também ser fácil de fazer. Exatamente. Porque Isso senão, aqui porque senão a gente não consegue colocar em prática. Então eu falo, o que adianta fazer uma coisa que é mega saudável, tem que desidratar não sei quantas vezes, já fica com fome. Tem que germinar Não, e esse wrap aqui, que deve ser simples, compra no wrap, sei lá, no próprio Zona Sul, Sim. que vem 5 folhas. E aí, me conta o que Cê- eu vou fazer. Você pode até, inclusive, substituir por folha de couve, tá? Não vem com preconceito. é gostoso. Eu nunca Pode ser a provei, selga também. Eu gosto de brincar com as duas. Selga nunca. A folha de verdade. Folha, você vai pegar ela, você vai dar um choque térmico, água quente, água fria. Seca. No lugar da folha, você coloca o recheio que você quiser, enrola. Já vira Deve um ficar lanchinho. E esse choque térmico, mergulha na água quente, tira. Aí ele mudou de cor, ficou molinho, você bota na água gelada ou com gelo. Ah, Tá. Aí depois você tira e seca. E ela fica uma texturazinha Ela mais fica, durinha? ela fica maleável pra você enrolar. Ela não fica tipo quebradiça. Aí aqui você colocou o quê pra ficar tão gostoso que eu quero fazer Eu isso? coloquei tomate seco, um creme de queijo e rúcula. Só esses 3 ingredientes. Mas, por exemplo, quem come carne, quer servir uma entrada mais sofisticada, Lacerda, pode você ser não vai roast provar esse beef, wrap. pode ser salmão, pode ser atum ou guacamole, hummus. Aí você pode brincar. Eu gosto muito dessa história da folha de couve. Só que eu fiquei, gente, será que eu vou trazer muita folha pra eles vão ficar meio... Eu adorei a história da folha de couve. Eu sempre faço. Aí eu coloco um salpicão dentro. Por exemplo, eu peguei uma salada, desconstruí e fiz um sanduíche, entendeu? Tipo isso. A ideia é essa. Mas o choque térmico faz toda a diferença. Faz, porque senão você não consegue enrolar. Começa a ficar quebradiça. Tipo o wrap mesmo, ele começa a ficar assim, fica difícil de você trabalhar. Ou seja, a coisa mais fácil do mundo. Aliás, deve ser ótimo fazer xepa de feira com a Lorena. Eu já olho tudo Cara, com um olhar olha diferente. isso, vai olha isso. se guiando. Eu gosto. Foi o que eu falo, gente. A minha escola foi entrar nas casas e conhecer gente diferente, hábitos diferentes. Então, aquilo me fazia sair da minha zona de conforto. O que eu vou criar? A gente não tem opção. Ou então, olha, vamos fazer uma receita XYZ. O cliente não comprava o ingrediente. Eu ficava assim, Deus me ajuda agora, como é que vai ser? Aí a funcionária, e agora? Não, a gente vai dar um jeito. Eu tinha que pensar. Muitas vezes deu certo, muitas vezes deu quase certo. Especialmente o Deus da Lorena é um Deus que sabe cozinhar. né? Porque é o Deus dela. Toda hora ela de Deus, eu falava, me Deus me ajuda. ajuda, porque não tinha alternativa. E assim, muitas vezes, né, quase acertei. Então eu já olhava e falava, surgiu um prato novo aqui, vou adaptar. E foi indo assim. Então eu aprendi a dar cara nova, principalmente para as sobrinhas, às vezes, de uma forma bem legal. O reaproveitamento, ela não fala só da folha, do legume, do vegetal. Ela fala da carne que você deixa na geladeira, a carne assada, o frango, tudo, né? Tudo, Vai tudo. tudo. Aquela torta de liquidificador, só que a gente coloca ingredientes mais saudáveis, dá Em uma francês, repaginada. é o famoso soborodonté.
Exato. Restou de ontem. Olha, Restou de gente, ontem também é ontem, boa. né? Restou de ontem. Depois Restou de disso ontem. aqui, Restou de ontem. depois desses 40, já tá em 40 minutos de papo saudável. É, tá ótimo. Tá incrível. Bibi, você vai me levar lá pra ajudar essa funcionária? Claro que eu vou. Ensinar a A fazer Isa uma vai à saladona, loucura. uma saladona Lorena, legal. Vou te chamar ontem, que a Isa vai pirar. Imagina recebendo em casa a chefe Lorena Abreu. Ainda vou botar umas musiquinhas de Fernanda Abreu para ela falar de Fernanda Abreu. Eu boto a Anitta também, que Vai vai... dar uma animada, vai dar uma animada. Já vou marcar, porque isso é incrível mesmo. Você poder capacitar. Porque eu acredito que quando a gente falou, você não foi para restaurante, não foi para cozinha badalada, não foi para hotel. Você foi para um trabalho, além de personalizado, eu acho que esse trabalho é muito artesanalizado. É verdade. Né? Porque é aquele que você pensa no cara, no que ele vai comer durante a semana, durante 15 dias, o que você vai comprar para ele. É diferente você estar num restaurante, fazendo um cardápio do dia a dia, que o cara vai escolher dentro daquela gama enorme o que ele vai comer. O seu você faz para ele, não tem que escolher. Você fez para ele, personalizado. Pensado. E hoje, ainda mais para esses caras, imagina, executivos que ficam enlouquecidos, levam para seu escritório, né? As suas marmitinhas, tipo meu chefe aqui, né? Nosso Todo dia. executivo Marcos Lacerda, né? Traz as marmitinhas todas para casa, Exatamente. para a rádio. Agora tem que evoluir para o lanche da tarde. Vamos chegar Olha. lá. Tem opções. Sabia que a maioria das pessoas tem dificuldade com lanche? Sim. O meu maior, tem maior dificuldade dificuldade com é o lanche. que eu vou comer no lanche. Aí cai naquilo, a torrada. É. A minha Né? maior ainda, além do lanche, que tem uma certa dificuldade, mas é mais por conta mesmo do preparo, trazer armazenamento, que a comida congelo e descongela no micro-ondas e vai embora. Às vezes o lanche fica, pô, será que vai ficar bom? Não vai ficar bom? Ajuda a gente, Lorena, que a gente só pensa em panqueca de banana, aquela panquequinha, Aham. né? Ou a famosa torrada com queijo cottage e meu Deus, atum. O que a gente tem de lanchinho rápido, assim, que você pode fazer? Vamos Anotem, falar do anotem. frango, então, que está na casa de todo Sim. mundo? Tá. O que eu faço, tá? Franguinho desfiado. E aí eu gosto de... Não precisa ser exatamente o que eu tô falando, porque a ideia é reciclar o que tem em casa. A gente precisa dar uma liga nele. Eu gosto muito de fazer bolinho e croquete. Ou muffin, nessa ideia aí. 2 opções. De frango, eu pego ele pronto, bato no liquidificador com brócolis, ovos. Ele vai virar tipo uma massa. Fermento, coloco nas forminhas de muffin, já virou um bolinho salgado, uma tortinha. Olha. Então você fez ali frango com brócolis ontem, sobrou, eu posso criar, você pode colocar queijo, enfim, você pode dar o tom que você quiser. Eu gosto de finalizar com gergelim. Colocar curry. Seja feliz. É uma opção que rende, você vai E ter lá bota pra 12, assar. bota pra assar, congela, depois bota no micro, então é bem democrático. Caramba, perfeito. É uma ideia. O mesmo frango. Eu posso pegar o frango desfiado, o brócolis, eu já mais molinho, igual um purê. Aí eu junto, ele vai virar tipo uma papinha. E essa papinha eu seco com alguma farinha, então, sem glúten, de amêndoas. Quando eu começo a dar ponto para bolear, eu faço o meu bolinho, recheio se eu quiser, passo na farinha de linhaça, alguma coisa para empanar e coloco para assar. Então, é uma forma de dar uma cara nova para E tudo facinho, nada Facinho. difícil. para sobra e vira um lanche, você não desperdiça, tá dentro da sua dieta, se é couve-flor, se é brócolis, se é batata, aí Perfeito. você usa o que você tem em casa. E a janta também é outro grande desafio, que você chega em casa e não quer ver nada na sua frente, você quer ver a cama, né? E aí você não janta. E aí não Né? Se não janta. estiver prontinho lá, bonitinho, Gente, fácil Não, de e a fazer. janta, por exemplo, no meu caso tem as restrições do carboidrato, por exemplo. Eu não posso fazer um sanduíche, tem que só uma proteína. É verdade, vai ficando- ainda tem essa. É a forma de olhar a comida. É. Mas, pô, eu trabalho com cozinha também o dia inteiro. Eu chego em casa, às vezes, eu falo, se Eu eu não me quero. organizar, não, eu sou rainha de tudo no forno. Se eu tiver que fazer, lá em casa sempre vai ter coisas que ficam prontas rápidos. Tomate, abobrinha, berinjela, tudo que é rápido. Corto tudo, forno, um peixe em cima, eu vou tomar banho, quando eu saio já tá pronto, já comi. Olha. Isso é uma opção, tá? É. Mas eu não tenho problema em reciclar comida, comer o que for de ontem. Eu sou Sim, zero sim. frescura. Não, também. Zero frescura. Entendeu? Se tiver, também se não tiver, um dia com uma pipoquinha, tá tudo certo também. O forno é uma baita ideia. Não, e hoje é fry, Peixinho. forno, tudo resolve fácil. Peixinho no forninho. Agora, fiquem atentos nessa questão dessa lariquinha de croquete de bolinho, porque rendeu lá, sei lá, 20, faz e congela. Num dia desse, você vai e já foi.
Viu, Parece- Lacerda? Não é pra comer os 20 de uma Tem vez que só, congelar pra entendeu, dar Lacerda? trabalho pra Parece que descongelar, né? É Aprende que é a comer tipo só assim, 4. tá comendo uma besteirinha, sabe? Você faz um molhinho de iogurte assim gostosinho, pega lá o croquete, passa na frente da televisão, qualquer coisa. Meu Deus do céu. Já, entendeu? No fim de semana, aquela cervejinha gelada. Um dia eu quero te ver, ao invés de comendo churrasco, a feijoada, Aham. comendo esse croquetezinho lindo e postando. Não, Mais como? importante, feliz. Feliz. Churrasco, você é só carne ou vai legumes no seu também? Olha, no meu é só carne, mas às vezes eu costumo colocar, não legume, mas eu boto uma cebola, eu invento mais ideias, assim, abacaxi. Tá, depois a gente vai trocar mais umas ideias, porque eu... Abobrinha eu já fiz, Então, as berinjela. pessoas ficavam rindo de mim que eu levava, mas não é porque eu queria ser saudável só assim, não. Gente, é muito gostoso. Sim. Você comer o legume ali na brasa, faz um azeitinho temperado, vai por mim. Abobrinha e Aqui. berinjela eu tô lembrando que eu já fiz. Abobrinha, berinjela, Leva o pimentão cebola. também. Você Pimentão. faz aquelas barquinhas de pimentão. Não, pimentão com Cebola carne, roxa. pimentão, cebola. Cebola eu pego a cebola inteira, boto no espeto, aí depois só tiro. Vai que vai ser ótimo, Uma vez assim. eu É fiz uma um outra peixe. forma de... Uma vez eu fiz um peixe na brasa, que aí eu botei o peixe na grelha e botei a cebola. Quando tava quase tudo pronto, eu tirei os dois, botei num tabuleiro, fui fatiando a cebola, joguei o peixe, um azeite e voltei de novo só pra finalizar. Ficou sucesso. É bom, Chefe, é bom consultor sentir. Marcos Lacerda. É bom sentir o gosto dos alimentos sem ter nada mascarado. É. É bom comer comida tradicional. Mas quando a gente sente o gosto natural de uma comida, né? Um Sim. ingrediente bom, de qualidade, é sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Senti cada aroma. Você vê aqui, mexendo aqui, subiu o cheiro do manjericão, olha que maravilhoso. É. Não, esse sanduíche dela, você viu que só tem 3. Só nós aqui comemos o prato inteiro aqui. Mas deixa acabar aqui pra ver. Tô sendo cordial pra não ficar com o prato vazio. né, Bibi? Vai ficar bonita aqui por enquanto, É né? o cenário, né, Bibi? E Lorena, então você acha que você é um exemplo disso, que tudo é possível quando a gente quer, quando a gente descobre a vocação. E nem pode ser tarde, nunca, aliás, não existe a palavra tarde. Você pode descobrir a sua vocação com 60, com 50. Você vê essas pessoas que você treinou, muitas delas eram bem mais velhas, terceira idade, estavam lá felizes da vida, aprendendo. Mas eu acho que o principal disso tudo mesmo, são poucos os chefes que a gente trouxe aqui que têm uma história parecida de ter virado a chave, né, um pouco tardiamente para o que é um chefe se transformar. Mas você vê como é viável, como é possível você virar toda a chave da sua vida quando você abraça a causa do que aquilo que você quer fazer para você, né? Decidiu para sua vida. Meu ponto de vista, tá, com aquilo que eu acredito, eu vou naquilo que faz sentido para mim. Não vou dizer para você que eu não quis estar num restaurante, que eu não quis porque eu queria estar em alguns eventos, ser reconhecida como uma profissional de gastronomia. É mentira, eu já quis muito. Só que eu não conseguia me encaixar naquilo. Eu não estava feliz, então eu comecei a olhar com outros olhos. Então, para mim, o que faz sentido é usar a gastronomia, que é a minha profissão, como uma ferramenta de transformação. Se eu estiver na frente de um restaurante, que minha comida seja uma ferramenta de transformação, que eu possa mudar a minha equipe. Então, não faz sentido eu conquistar ali, estar no Guia Michelin, sem estar transformando pessoas. Então, eu estou hoje no Zona Sul, que é um varejo que não tem nada a ver com ser chefe, né, quando eu entrei lá, mas eu estou transformando as pessoas. Então, isso para mim é o que faz sentido. E a cozinha é só um instrumento para chegar nesse objetivo. É a ferramenta. Então, hoje eu estou aqui com vocês. Eu já estou ansiosa, porque eu quero já te dar uma receita, já quero conhecer essa funcionária. Então isso para mim é que, cara, me faz feliz, assim, que me faz vibrar, Olha, sabe? se transformar o Lacerda, eu vou te endeusar o resto da vida. Mamãe, deixa ele semana, comigo. que dia de semana ele se transforma, mas o fim de semana... Mas fim de semana é só o domingo. Sei, Mas que aqui. seja um domingo de transformação, eu vou lá pessoalmente filmar. Pedir depoimento de todos que estão lá te vendo. Se bem que esse fim de semana foi um pouquinho mais trabalhoso. A gente fez um passeio maravilhoso com os ouvintes pela Baía de Guanabara, de barco e tudo mais. Eu saí, fui no Bafo da Prainha. Gente, você tá saidinha, hein? A exceção, tudo bem, mas... É exceção, Mas vamos é fazer... regra. Aí eu te ajudo na regra, ali, Tá. né? Não tem problema, não. Vai ser um grande Boa. prazer, porque você vai falar, Lorena, você não acredita, eu fiz isso, mudei aquilo, mudei esse ingrediente, ficou incrível. Eu vou falar, cara, vence na vida. É isso, entendeu? É Mas isso é aí bom. que eu quero, é isso aí que eu quero. Mas é isso. Gastronodicas, quero botar Vamos isso mudar. em prática. Vamos mudar isso ontem. Eu já tô mudada, você sabe. Bibi... Já há quase É um 2 exemplo. anos. Piloto automático. Já tô aqui, ó, gostando de tudo que eu amo.
E eu falei para ela, não é que eu não vá comer um pastel de feira quando der muita vontade, que é a melhor coisa da vida. Mas se eu não como pastel de feira há uns 2 anos. Sim. Porque a vontade ainda não foi a suficiente. Que o dia que eu passar também e tiver com vontade, eu vou comer. Mas é claro que se eu puder comer isso aqui, eu vou acordar diferente. Meu organismo vai funcionar nutrindo o seu diferente. corpo. Meu cabelo fica diferente, a pele fica diferente. Então, eu sempre vou dar linha realmente do que vai fazer melhor para o nosso organismo. E você está certíssima, porque eu falo que gastronomia saudável, de uma forma geral, ela é cura, prevenção e longevidade. Então, a gente consegue fazer com que, através das receitas, né, a gente consiga melhorar a nossa saúde, expectativa Qualidade de vida, de vida. qualidade de vida. Você vê, quando você fica ritmo de trabalho, às vezes, intenso, você não tem alternativa, você sabe que precisa comer saudável, mas está naquela correria batidão. Chega no final de semana, como é que você está? Destruído. E Você não não consegue adianta, treinar, a você está disposição é fadigado, diferente. você está fadigado, você está cansado. Fala, cara, mas eu não fiz nada assim, nem comi muita besteira. Já Mas começa saiu dessa segunda-feira. saiu dessa rotina. Estragado, literalmente faz estragado. muita diferença, gente. É isso, vamos mudar. Vamos Conta transformar, comigo. hein? Conta comigo. pode deixar. Lorena, eu quero que você depois dê umas receitinhas mesmo. A gente vai até colocar no nosso... Né, temos que colocar no nosso canal do YouTube. E foi uma delícia ter você aqui. E melhor ainda mesmo é que você vê que cada vez que é mais possível. Com isso aqui que você trouxe, com certeza a redação daqui a pouco vai invadir os estúdios e vai ver o quanto isso é bom. Que tem gente que fala assim, não vou comer endívia com cogumelo. Nossa, Jamais! Mas é gostoso, é bom, é bonito, é tudo junto. E que bom ter você aqui para mostrar cada vez mais o quanto tudo isso é possível nesse mundo louco que a gente vive, com outro tipo de poluição, com o nível de estresse de todos nós lá em cima diariamente. Né? A gente somos insanos, né? Trabalhamos 24 horas por dia praticamente. É importante saber comer, é importante traçar os seus objetivos com isso tudo mesmo, com uma vida mais qualitativa, né? É isso. Prazer, viu, Lorena? Obrigada, Prazer, gente. Lorena. Obrigada, foi um Mesmo prazer. Agora você canta Rio 40 Graus pra gente, tá tudo resolvido. Aí essa aí eu vou ficar devendo, que acho que meu talento é mais pra cozinhar mesmo. É uma delícia ter você aqui. Obrigada. Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronodicas até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.